Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria, né? Poder compartilhar da palavra de Deus. Sempre é uma honra. E sempre gosto de agradecer o pastor, o conselho, pelo carinho aí, pela confiança, né? A IPI da Vila, mesmo, bom lembrar, né, pastor, que a IPI da Vila, mesmo com a pandemia, a gente se organizou, se planejou, se reinventou, mas a palavra continuou sendo pregada. E a ministração de hoje, a nossa conversa aqui, que Deus colocou no meu coração, o tema é Planejando com Jesus. Planejando com Jesus. Guarda isso. Em meio à pandemia, né, a gente escuta muito falar de planejamento, e os planejamentos são importantíssimos, né? Os governos do mundo inteiro fazem planejamento em diversas áreas de atuação. Um exemplo, na saúde, economia, trabalho, isso é muito bom. Ainda mais agora na saúde, né? Desde que começou a pandemia, tem recurso, não tem recurso, tem insumos e agora chegou a vacina, como que distribui, qual o grupo que vai ser vacinado primeiro. Precisa de planejamento, né? Na economia, a economia precisa melhorar para que tenha trabalho, as pessoas não passem fome. O governo faz planejamento. As empresas fazem planejamento de crescimento e revisão das metas e oportunidades, seja anualmente, seja semestralmente. Cada empresa tem o seu tempo previsto e forma de avaliação. Elas precisam fazer para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo. Então, o planejamento se torna fundamental. Fazer planos e pensar no nosso futuro e no futuro da nossa família é fundamental, mas precisamos colocar nossos planos diante de Deus e aguardar a sua resposta. Meus irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, o seu smartphone, em Provérbios, no capítulo 16, do versículo 1 até o 3. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, tá? Para poder ler junto com os irmãos. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos falar então um pouquinho, meu irmão, minha irmã, sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele recebe o nome de Provérbios de Salomão, que aponta como autor, né? Todo mundo fala, Salomão é o autor do livro de Provérbios, mas Salomão não é o único autor. O capítulo 30 é indicado por um homem, que é Agur, e o 31 a uma mãe piedosa, ao seu filho. E Provérbios 22, 17, o 24, 34, as palavras dos sábios da época. Então, nós temos aqui Salomão, nós temos aqui Agur, nós temos aqui uma mãe piedosa e os sábios da época. Mas só que naquela cultura precisava colocar um nome forte. Então, Salomão era um nome forte. Então, por isso todo mundo diz, olha, os provérbios são de Salomão, mas tiveram mais pessoas. Tais provérbios existem em toda a humanidade. São anteriores à letra, independente da escrita. Trata-se da concentração da experiência de um grupo. Os provérbios não procuram apenas constatar o que acontece, mas voltam-se repetidamente para as contradições da vida social, das tensões dela decorrente. Então, eu fiquei pensando, no meu entendimento, os provérbios apelam para uma mudança de comportamento e de transformação das situações sociais. Eles partem da experiência vivida, refletem sobre riqueza, pobreza, sucesso e bem-estar. Mas nós não podemos esquecer de um ponto fundamental do Provérbios. O ideal dos Provérbios e fundamental é ser sábio e ser justo. Ambos os termos são usados quase como sinônimos. Ser sábio não é algo teórico, mas algo a ser praticado de uma maneira justa, de corresponder às necessidades e exigências da vida como Deus quer para nós. O que eu quero dizer aqui? É você orar, é você ouvir a Deus, é você fazer a vontade de Deus, praticando a vontade de Deus. Isso é ser sábio. Assim, os termos sabedoria, justiça e temor a Deus formam uma unidade inseparável. Agora que nós entendemos um pouco sobre os provérbios, vamos ao primeiro ponto. Eu coloquei o primeiro ponto, meu irmão,
minha irmã, planejando com quem tudo vê. E para nós, quem tudo vê é Deus. Ele não vê, olha só, não apenas os pensamentos e planos, mas também os afazeres, os negócios, toda a maneira de viver estão descobertas aos olhos do Senhor. Aos nossos olhos, os planos parecem puros e bons. A gente tem nossas ações, a gente tem nossos pensamentos, parece que tudo está perfeito, né? E quando eu estava escrevendo e orando, eu lembrei de um negócio que eu fiz no trabalho. Eu tinha um trabalho que negociava com o governo federal. Então, eu fiz um projeto para o governo federal para ensinar os presidiários do sistema semiaberto a ter uma profissão e serem ressocializados. Parecia um projeto perfeito. Tivemos várias reuniões, foi com o governo de Minas Gerais, desculpa, com o DR de Minas Gerais, que é Departamento de Rodovia e Estradas, né? Gostaram da ideia, foi muito jóia. Mas sabe o que aconteceu? Depois de várias reuniões, não deu certo. Em primeiro momento, eu pensei, o governo não quer fazer nada. Mas depois, falando com Deus e orando, entendi que não era o meu momento. Ou talvez não seria eu. Mas então, descansei no Senhor. Vamos ler aqui Provérbios 1:16. Eu quero ler. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse plano, para mim, parecia perfeito. Eu sou pastor hoje, reverendo, mas sempre gostei, sempre fui... tenho o dom de ir na evangelização, então eu pensei, fazer um trabalho para os presidiários, para evangelizar os presidiários, dar um trabalho para eles. Falei, nossa, é o plano perfeito. É dentro do dom e do talento que Deus me deu, vai ser maravilhoso. Mas não deu certo. Olha que interessante. Agora, o texto fala aqui do coração. Olha só que interessante. Na cultura judaica, o coração é representado pelos nossos sentimentos, que obviamente vem do nosso cérebro, dos nossos sentimentos, que nem sempre estão corretos, pois somos facilmente enganados por nós mesmos. E nesse sentido, devemos ter muito cuidado com a lógica de que precisamos seguir o nosso coração. Depois você pode conversar um pouco com o pastor Marcos, que é na área dele da psicanálise. Às vezes a gente pensamos e tomamos decisões porque fomos influenciados por a nossa história lá no começo, e isso reflete hoje nossa vida. A psicanálise explica, não é minha área a psicanálise, mas eu li um pouquinho, é muito bom isso, você entender que o coração, ele pode te enganar. Eu quero deixar um exemplo aqui de você orar, de você esperar e de você fazer a vontade de Deus. Eu fiquei 3 anos como seminarista numa igreja e foi muito bom, mas eu já via, sentia no meu coração que era a hora de mudar, era a hora de ir para outro lugar. Então, eu peguei, fui para Guararema, que Guararema é uma cidade bonita, né? Fui almoçar com a minha esposa lá, e, nossa, que lugar bonito, e minha esposa, rapaz, aqui é muito longe esse lugar. Eu falei, não, mas a cidade é bonita, ela estava grávida ainda. Eu falei, não, você não precisa vir, eu vou, converso com o pastor para não ter que ir na semana, mas eu vou no fim de semana, chego cedo, fico o dia inteiro aí, como eu não ia na semana, né? E quis assim, mas a minha esposa, não faz isso, e era longe, nós calculamos a quilometragem que ia gastar, e eu fiquei insistindo nisso. Mas um belo dia, o pastor Marcos era meu professor lá, o reverendo Marcos, na faculdade, e aí ele, depois de um tempo, acho que uns 2 meses, eu falei, Deus, acho que não quer não, vou continuar aqui mesmo. Depois de uns 2 meses, o pastor falou para mim, Arteiro, você não gostaria de ser seminarista com a gente lá no Carrão, na comunidade lá da Talarico? Nossa, eu falei, não é onde eu pensei, mas... E eu falei, pastor, eu vou orar, vou conversar com a minha esposa. O que aconteceu? Eu conversei com ela, para tomar uma decisão em família. Ela achou, nossa, seria ótimo, aqui é perto, o pastor tem experiência, o pastor é seu professor. E eu falei, nossa, é verdade. E hoje estou aqui. E aí eu fui lá para Talarico, fiquei um tempo na Talarico. Eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã, que você orando, Deus responde a sua oração. Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender. Mas como que Deus responde, né? Como que Deus fala? Eu quero deixar um exemplo, podia falar de outros exemplos, mas eu quis dar esse exemplo porque é onde eu estou aqui com o pastor agora. Eu quero dizer que o lugar que Deus te convidou, e o lugar que Deus te chamou, é um lugar que vai abençoar a sua vida. É um lugar que vai ser bom para você. Tem um textinho que diz assim, orar antes de planejar, isso é dependência. Orar
depois de planejar, isso é gratidão. Mas orar sempre, isso é plena comunhão. Precisamos orar, precisamos continuar fazendo a vontade de Deus e ouvindo a voz de Deus. E eu coloquei aqui o segundo ponto. Mas e quando eu peço para Deus, então, e Deus não responde ou demora, não faz no meu tempo? Então, o segundo ponto eu coloquei, e agora, o que fazer? Portanto, resta somente um caminho para o comportamento adequado e promissor: confiar as obras em Deus. Vamos ler Provérbios 16:3. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. O que significa isso? Não fazer mais planos? Não planejar mais? Não agir? Claro que não, meu irmão, minha irmã. Aqui não se intenciona ao fatalismo. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente colocar os nossos planos diante de Deus. Aqui se fala, olha que coisa linda aqui agora, aqui se fala do mistério da nossa relação com Deus, entre o plano de Deus, o plano humano e a ação divina e a ação humana. Sabe aquela conversa de pai para filho? Aquela intimidade com o pai, onde você fala, ouve e põe em prática aquilo que o pai te falou. Que muitas vezes poderá ser aquilo que você não gostaria de ouvir ou gostaria de fazer. Foi o que aconteceu comigo, que eu falei para você aqui, num pequeno testemunho. Depois eu fiquei feliz, mas na hora eu pensei, poxa, Guararema é bonito, eu tinha almoçado lá, é uma cidade turística. Mas falei, não, mas, poxa, quer mais clareza do que isso aqui? Entende? Lembra do que eu falei no início? O justo e o sábio temem a Deus, o Pai. Esse é um dos principais assuntos de Provérbios. Para isso, nos implica preocupação e Deus preocupa. Olha só que interessante. Para isso, nos implica preocupação e Deus preocupação ao mesmo tempo. Isso é, planejar como se não se planejasse. Isto é, abnegação total. Eu tinha feito um plano, eu conversei com a minha esposa, mas Deus mostrou que não era esse caminho. Deus mostrou que ele tinha outro caminho. Lembra a oração de Cristo no Getsemane? Não seja feito conforme a minha vontade. O próprio Cristo fala isso. Nesse contexto, pode ser usado, ou seja, não seja como eu planejei, mas seja como Deus planejou para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família, meu querido. Isso é muito importante. A gente ouvir Deus em tudo. E aqui eu concluo. Nossos pensamentos, deliberações e desejos estão sujeitos à nossa razão, aos nossos sentidos e sentimentos. Provérbios 16:2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Quando fazemos nossos planos e não colocamos diante de Deus, corremos um grande risco de termos problemas futuros ou nos frustrarmos. Se você é casado, faça os planos junto com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Muitas vezes acontece uma coisa muito interessante. Muitas vezes o marido ou a esposa estão fazendo planos, mas estão fazendo os planos separados. Mas cada um fazendo o seu plano. E até falando com Deus, colocando o seu plano. Mas não se esqueça que você, meu irmão, minha irmã, é uma só carne com o seu cônjuge. E os planos, planejamentos, precisam ser juntos e apresentados diante de Deus. Então, agora sim, fazendo juntos, apresentamos a Deus em oração. O principal, aguardamos a resposta de Deus e o tempo de Deus. Deus tem a maneira certa para falar com você. Talvez seja a paz no seu coração para você tomar atitude. O bom de planejar em família é aguardar a resposta de Deus e fazer aquilo que ele orientou, é que quando as situações difíceis chegarem na vida do casal, mesmo fazendo a vontade de Deus, porque mesmo a gente fazendo a vontade de Deus, a gente vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter falta de dinheiro, vai ter falta de emprego, vai ter problema no seu trabalho, vai ter problema na igreja, onde for. Mas quando o casal toma uma decisão junta, não vai ficar um acusando o outro, tá vendo? Te falei, não faz isso, tá vendo? Não faz aquilo, não. Juntos sabemos que toma uma decisão certa. E vamos ficar firmes. Tomar atitude sem planejar e ouvir a Deus, você pode correr o risco. Olha só, nossa, isso aqui me tocou muito assim quando eu estava escrevendo. Vou ler de novo. Tomar atitudes sem planejar e ouvir a Deus, você corre o risco de até perder o que tem. Vou te dar um exemplo. Comprar uma casa nova. Eu moro em São Mateus, gostaria muito de morar na Anália Franco,
Ah, mas quando eu vou ver o preço da casa, lá, posso da minha casa de entrada, vender, mas eu penso, nossa, e se eu ficar desempregado? E se minha esposa ficar desempregado? E se acontecer alguma coisa, como que eu vou pagar a prestação? Mas a vontade é grande, você desce ali, tá no shopping lá na Franca, tá tudo pertinho, a compra de uma casa nova, você pode perder se não tiver planejamento. Trocar de emprego, ah, vou trocar de emprego porque talvez vou ganhar um pouquinho mais, ou ter um negócio melhor. Eu não estou dizendo que você não possa comprar, eu não estou dizendo que você não possa trocar de emprego, eu não estou dizendo que você não possa comprar um carro novo, o que eu estou dizendo é que você faça o planejamento. Se você é solteiro, fale com a sua família, ore a Deus e ouça a Deus. Se você é casado, faça junto com a sua família. Faça junto com a sua esposa. Porque o erro que você cometer vai afetar toda a sua família. Vai afetar você, sua esposa, seus filhos. Já pensou você perder sua casa? O que vai acontecer? Você pode perder até seu casamento. Mas agora eu quero deixar uma luz aqui. Já pensou em fazer os seus planos, planejamento de sua família com aquele que tudo vê, tudo sabe, é o sábio dos sábios e ama você? Faça tudo com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Meu irmão, ore antes, ore depois, ore durante, ore a todo tempo. Faça junto com Jesus. Espere Ele falar para você. Ouça. Cada um tem a sua maneira particular de ouvir a Deus. Você tem a sua, eu tenho a minha, mas não faça nada sem ter a certeza absoluta. E você sabe, quando você for fazer uma coisa e você não tem paz no seu coração, não é de Deus. Espera mais um pouquinho, ora mais. Que Deus abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus abençoe seus planos e seus projetos, seja ministeriais, seja no seu trabalho, seja na sua família. Que bom é fazer planos. Eu vou tirar minhas férias em abril, estava procurando um lugar para passear com a minha esposa hoje, foi gostoso. Ah, esse aqui é mais caro, esse é mais barato, esse aqui é tanto tempo, esse aqui é legal, nossa, aqui dá para levar seu pai, dá para levar minha mãe, o que dá para a gente fazer, isso é gostoso. Mas planeje em tudo, meu irmão. Que Deus abençoe.